Olá, gente. Meu nome é Erika Alves Monteiro. Eu sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri. Vim apresentar um trabalho desenvolvido por mim e pelos meus amigos coautores. O trabalho tem como tema a epidemiologia da difteria na região nordeste brasileira. Então, a difteria, ela foi uma doença que foi falada primeiramente por Hipócrates no século V, quando ele descrevia casos, sintomas, o que ele via visualmente ali sobre a doença. Mas ela só foi descrita por Edward Klebs em 1882. Ela ainda não é uma doença erradicada, pelo menos não aqui no Brasil, mas ela já tem a vacina, ela tem tratamento, mas ela ainda não é uma doença erradicada, por isso também desenvolvemos esse trabalho. Então, a difteria é uma doença tóxico-infecciosa transmissível e ela é causada por uma bactéria, a Corynebacterium diphtheriae. Essa bactéria causa a difteria, que atinge principalmente as amígdalas, a faringe, laringe e o nariz, mas ela pode ocasionalmente também atingir outras partes do corpo, como a pele e a mucosa. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, ela causa inchaço, vermelhidão, inflamação, bolhas. É uma doença que causa muita dor, como a gente vai ver algumas imagens aí mais à frente. Então, aqui a gente tem a morfologia dessa bactéria. Essa daqui é uma imagem bem antiga, de 1970, mas ela foi uma das primeiras, porque eu escolhi essa imagem, porque essa imagem foi tirada antes do último relato, último não, na verdade, o primeiro relato, que foi em 1990, que foi um dos maiores picos de casos de difteria no Brasil. Então, aqui a gente tem duas imagens. Na primeira imagem, a gente podemos ver as amígdalas saudáveis, faringe, laringe, saudáveis, ou seja, o início do sistema digestório saudável, onde não há vermelhidão, pode ver que está tudo rosado, tudo normal. Já na imagem ao lado, já temos uma imagem com difteria, então a gente observa o inchaço, a vermelhidão, essa parte mais esbranquiçada. Nessa segunda imagem aqui, retirada da Revista de Medicina de Minas Gerais, podemos observar aqui, ó, uma imagem real, onde a gente consegue ver nitidamente o inchaço e essas partes mais esbranquiçadas, tem uma parte mais escura, não dá para ver, mas no fundo é bem vermelho, fica bem avermelhado. Dependendo do grau da inflamação, a gente podemos ver até tons de roxo. É uma doença que causa muita dor, dificulta a deglutição, a ingestão de alimentos, a ingestão de líquidos simples, às vezes líquidos simples, como a água. Então, ela é uma doença de fácil transmissão. Pessoas também que vivem em situações de falta de saneamento básico, de aglomeração, são mais fáceis, têm mais facilidade de pegar essa doença pela falta de saneamento básico e falta de higiene. Então, como é que ela pode ser transmitida? Pelo simples toque, espirro, pela tosse, pelo simples ato de você falar perto de alguém, você pode estar ali transmitindo ou se contraindo com essa doença. Então, a gente vê que é uma doença que ela é fácil de fácil transmissão. Se você não tem uma higienização correta das mãos, dos seus utensílios que você usa ali no dia a dia, se você não tem aquele distanciamento normal de 1 metro e meio, você pode sim estar contraindo a difteria. Então, o objetivo desse trabalho é fazer um levantamento bibliográfico dos casos de difteria, trazendo gráficos, artigos, entre outros, da região, que incluam a região nordeste brasileira. Então, a gente tem como um suporte o sistema de informação de agravos e notificações, que buscou ser com resultados atualizados até o ano de 2020.
Então, o Nordeste, ele se destaca ainda como o maior número de casos de difteria do Brasil, como a gente vê aqui nesse gráfico do Sinan, onde o Norte está bem menos do que o Nordeste. O Nordeste teve casos, um número bem alto de casos suspeitos que variaram aí em 48,5% dos casos, perdendo apenas para o Sul e Sudeste. Esse gráfico aqui é do ano de 2015, esses casos. Foram 101 casos suspeitos de difteria, onde a região Nordeste teve aí esse teor de 48,5%. É bem alto, né, gente? Então, aqui já nesse gráfico aqui eu trago desde o ano de 1990, que foi o ano que teve maior número de casos de difteria, mas eu quero focar nos anos de 2010 a 2015, nesse gráfico, onde aqui no informe epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, ele diz que, apesar da redução da incidência dos casos de difteria no país, houve um surto em 2010, no ano onde no estado do Maranhão foram 29 casos e 3 óbitos, ou seja, foi o local onde teve mais casos e mais óbitos foi na região Nordeste, no estado do Maranhão. Então, a gente pode ver aqui, ó, o ano de 2010 foi o último maior surto de difteria na região Nordeste brasileira, ou no Brasil, onde o Nordeste destacou com 29 casos e 3 óbitos. Perdendo apenas aqui novamente o ano de 2015, onde eu mostrei aqui, que teve 101 casos suspeitos e uma taxa de 48,5% dos casos. Então, aqui nessa tabela, a gente mostra também do ano de 2015. Essa tabela a gente mostra todas as regiões do Brasil, totalizando lá os 101 casos confirmados, onde a região do Pernambuco teve 37 casos notificados, onde confirmados foram 11 casos. Então, aí a gente vê, totalizando 14% dos casos de difteria no Brasil, destacando-se novamente como o estado do Brasil onde teve os mais casos de difteria. Novamente perdendo aqui só para São Paulo, que teve 20 casos, o Paraná, que teve 8 casos, e Bahia, que teve 6 casos. Então, no portal irisparro.org, da Organização Pan-Americana da Saúde 2020, atualizado em 2020, entre os anos de 2010 e 2019, foram notificados 662 casos suspeitos de difteria, onde 77 foram confirmados, ou seja, totalizando 12% dos casos no Brasil, e levaram a 8 óbitos. Aí estão destacados os estados do Maranhão e estado do Pernambuco. Maranhão com 28 casos confirmados e Pernambuco com 16, totalizando aí 58% dos casos confirmados. Nordeste novamente se destacando nos casos, perdendo novamente apenas para Sudeste e Sul do Brasil, Sudeste com 18% e o Sul com 10%. Então, a última atualização que temos dos casos de difteria no Brasil foi atualizado em 30 de setembro de 2020, notificando 12 casos suspeitos de difteria, onde 2 foram confirmados na região Nordeste também, e 2 permaneceram em investigação. Bem, então, não tem ainda muitos dados sobre difteria. São dados que ainda precisam ser atualizados, como aqui nós podemos ver, foi atualizado em setembro de 2020. Então, a gente já estamos em mais da metade do ano de 2021. Então, são casos que precisam ser atualizados para que possamos atingir um público ainda maior, trazer a prevenção, mostrar a importância da vacinação sobre essa doença. Gente, essas foram minhas referências. Aqui tem o meu e-mail é erica.2monteiro@gmail.com. E eu agradeço ao CEBITA e a todos os departamentos de Ciências Biológicas e a todos vocês que estão me assistindo pela Universidade Federal de Sergipe e tudo mais.
Obrigado e eu espero que tenham gostado.